Amém? Quero convidar os irmãos que podem se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Se você tiver a Bíblia no celular, pode acompanhar no celular também. Hoje é terça-feira, estamos numa campanha de cura, milagre, libertação. Campanha do impossível, campanha das 7 voltas. Campanha onde Deus tem operado milagres e maravilhas, né? E hoje não será diferente, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Vamos ler a palavra, em seguida vamos orar nessa noite, em nome de Jesus. Atos 8, versículo de número 9 a seguir. Esta passagem fala de um grande mágico que existiu lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Melhor dizendo. Diz assim a palavra do Senhor Deus: E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E entendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e no nome do Senhor Jesus, e batizava tanto homens como mulheres, e creu ou acreditou até o próprio Simão, o mágico, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, e estava atônito. Amém? Vamos orar. Levanta sua mão para o céu. Pai querido, eterno Deus, poderoso, te louvamos nesta noite pelo milagre, pela oportunidade de estar na tua presença neste santuário mais uma vez. Nesta noite de terça-feira, estamos aqui juntos, unidos em uma só fé, para fazer um desafio, ó Deus, diante do Senhor, porque a tua palavra ela tem poder para fazer coisas grandes e extraordinárias. Então, que cada vida nesta noite que adentrou neste lugar, que saia daqui cheio do poder da tua graça, do teu Espírito Santo. Fala conosco esta noite através da tua palavra, e que cada vida que adentrou neste santuário saia daqui cheia do teu Espírito Santo e cheia da tua presença. Nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Podeis tomar o vosso assento. Deus abençoe. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 9, conta a história dos nossos irmãos apóstolos, discípulos de Cristo Jesus, que nos antecederam lá no passado, que foi usado por Deus para realizar uma grande obra que Deus tinha colocado nas suas mãos, né? Esta passagem, ela foi escrita em uma época em que os nossos irmãos viviam perseguições, né? Onde se era proibido na época pregar o evangelho. Quem pregava o evangelho na época era morto, era preso, era açoitado. E Deus levantou nessa época um grande discípulo, um grande homem de Deus, por nome de Filipe, né? E Filipe, ele era usado por Deus para ministrar a poderosa palavra do Senhor. E esse texto diz aqui que o versículo 9 vai dizer o seguinte: olha, estava ali um certo homem chamado Simão, e que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido, né, o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, o qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Existia um mágico poderoso na época, né, que usava o nome do seu Deus, e muitas pessoas o procuravam, né? Mágico, que é a mesma coisa de um feiticeiro, alguém que vai ler a carta, a mão, né? E muitas pessoas os procuravam. E ele iludia muitas pessoas naquela cidade, né? E era fila de pessoas que procuravam para saber o destino, tal, como é que ia ser. É a mesma coisa de uma cartomante, né? E este homem, ele iludia todas as pessoas que estavam naquele lugar. E o mais curioso aqui, que este mágico, este feiticeiro, ele usava o nome do Senhor Deus.
né? Ele dizia que era Deus que usava ele para curar as pessoas, para revelar as pessoas. E a Bíblia diz aqui que ele tinha um espírito de adivinhação. Então veja bem, esse adivinhador, ele usava o nome do Senhor Deus e era atraído pelas pessoas. Milhares de pessoas procuravam. Por quê? Porque ele usava a palavra de Deus. Então não é de se estranhar que alguém maligno vai usar o nome do Senhor Deus para enganar. Eu quero informar os senhores que eu não sei se alguém aqui conhece terreiro de bruxaria, mas o dia que você for lá, você nunca vai escutar lá que lá tem um inimigo, que lá no terreiro de bruxaria se usa o diabo. Não, lá eles vão pregar que tem paz, eles vão pregar o nome do Senhor Jesus, né? Eles vão dizer que lá é um lugar de tranquilidade, mas na verdade não é. E este mágico aqui, isso aqui já existia desde o Antigo Testamento, olha. Ele usava a palavra de Deus para iludir as pessoas. E não eram poucas pessoas. A Bíblia diz que a cidade de Samaria, aonde ele estava, todos procuravam este homem. Este homem chamava Simão, ele era o grande mágico. Aqui no versículo de número 2, no versículo 10, melhor dizendo, vai dizer o seguinte, olha: o qual todos atendiam ou procuravam ele, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus, né? As pessoas diziam: olha, esse homem é um homem de Deus, né? E na verdade não era. Ele enganava as pessoas. Versículo 11: e atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com arte mágica. Quer dizer, ele fazia as mágicas, né? Operava milagre e muitos acreditavam, dizendo: esse aí é o homem de Deus, né? E a Bíblia vai dizer: nem tudo que parece né? E para nós ter certeza se as coisas é de Deus ou não, nós precisamos provar se é ou não, né? Mas as pessoas não provavam, eles iam pelos sinais, né? Alguém chamava para ir e acompanhava e ia. E é muito perigoso a gente acompanhar determinadas pessoas que vão em determinados lugares. Nós temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que a maioria era iludido com este mágico, né? E dizia assim: não, ali tem um homem de Deus, vamos lá, ele faz maravilhas, ele opera algo tremendo ali, extraordinário, e muitos os procuravam. No versículo 11, continua falando a história desse homem, dizendo o seguinte: olha, e atendiam, porque já desde muito tempo os havia iludido com a arte mágica. Só que quem era iludido não sabia, né? Versículo 12: mas como cresce em Filipe, este Filipe que era um grande discípulo de Jesus, mas como acreditasse em Filipe que lhes pregava acerca do reino de Deus, né? E no nome do Senhor Jesus Cristo, e batizava tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, esse Simão que era o mágico, e sendo batizado, ficou continuamente com Filipe, que era o discípulo de Cristo Jesus, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estavam atônitos. Veja bem, este Simão, ele era um grande adivinhador, ele adivinhava, né? E ele tinha um espírito de adivinhação, e esse espírito de adivinhação atraía as pessoas. Hoje não é diferente, né? As pessoas, eles querem saber como está a nossa vida, a sua vida. E a Bíblia diz que nós já nascemos com o destino de ser vencedor, né? E às vezes as pessoas, eles, para encontrar uma palavra de alento, quem sabe eles procuram estes mágicos. Esse mágico que era o mesmo que tem hoje na cidade, quem sabe, talvez até você já conheceu algum. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que isso é um perigo, porque este homem, as pessoas acreditavam que ele era homem de Deus, e se enganavam, até aparecer na cidade um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, com o poder da palavra de Deus, que chamava-se Filipe. Diga comigo, Filipe. Mais uma vez, Filipe. Isso, guarde bem este nome. A Bíblia diz que lá em Samaria este mágico operava com sinais, com o seu serviço de mágica, e todos os procuravam até aparecer Filipe. Diga comigo, Filipe. Filipe, ele pregava a palavra de Deus e as pessoas o procuravam. Ele era atraído pelas pessoas, mas diferente, porque tem uma diferença de quem opera com as suas magias e uma diferença muito grande para quem prega a palavra de Deus.
A Bíblia diz que Filipe, ele pregava a palavra e só no pregar a palavra, o inimigo manifestava das pessoas e as pessoas saíam. O inimigo saía da vida das pessoas eram curadas, pessoas eram renovadas. Se tivesse macumbaria, saía. E as pessoas começaram a desprezar esse mágico, né? E viu que esse mágico não era de Deus, porque Filipe apareceu. Aonde Filipe passava, naquela cidade, as pessoas notavam diferença, né? Aí alguém ia dizer, nossa, mas esse homem é diferente daquele mágico, daquele outro homem, né? Então veja bem, nós precisamos ter certeza aonde nós estamos procurando socorro. Às vezes nós estamos aflitos e procuramos socorro em qualquer porta. Socorro não procura em qualquer lugar. A Bíblia diz que o socorro de Deus, a gente procura pela palavra de Deus. Como? Eu tenho que saber se ele realmente é homem de Deus ou não. Porque o inimigo, ele é manipulador. Ele é capaz de usar alguém e falar que ele é Deus. E eu quero informar os senhores que o inimigo, ele estava lá em cima. A Bíblia diz que hoje ele opera na terra como tentador. Mas antes ele era Lúcifer, lá em cima. Lúcifer significa anjo de luz. Quando ele foi expulso para a terra, ele veio para enganar as pessoas. Ele usa o macumbeiro, o feiticeiro, aquela Dona Maria que benze, que pega lá aquele galinho, aquele ramo, e você às vezes procura. Um exemplo, viu, irmão? Não estou dizendo que você foi lá. E eu já fui muito nesse negócio e acabei me dando mal. Porque lá tem o espírito de adivinhação. E o inimigo, ele vai adivinhar mesmo a sua vida. Sabe por quê? Porque ele te conhece. Ele conhece a nossa vida. Eu quero dizer aos senhores que o inimigo, ele te conhece desde quando você nasceu. Desde quando a tua mãe te deu a luz, lá no hospital, ou aonde foi, não sei. O inimigo acompanhou até o parto. Nós temos que entender isso. E ele conhece a nossa vida. Então a Bíblia diz que ele é manipulador, ele estava lá em cima, ele sabe como que Deus opera milagre, então ele vai imitar o milagre de Deus na terra, para enganar as pessoas. E essa semana eu estava explicando, tirando algumas dúvidas de alguns irmãos, que a missão nossa como líder espiritual é abrir a mente das pessoas, porque o inimigo ele tem iludido as pessoas, né? Ele é capaz de curar alguém, o inimigo cura. Ele é capaz de estremecer a terra, a Bíblia diz que ele faz isso. Ele é capaz de fazer descer fogo do céu, para as pessoas acreditar, para iludir. E como é que eu sei, pastor, se é o inimigo ou não? Aí é que está, eu preciso ouvir a palavra de Deus, porque quando eu ouço a palavra de Deus e guardo ela e procuro seguir a palavra, a Bíblia diz que vai entrar dentro de mim um Espírito de Deus chamado discernimento. Diga assim, discernimento. Isso é capaz com quem ouve a palavra e guarda a palavra. Esse discernimento é que vai te falar se é o inimigo ou não que está ali. Esse discernimento que você tem através do Espírito de Deus, é ele que vai te guiar. Ele jamais vai deixar você ir atrás de uma cartomante ou de alguém que vai ler a sua mão, um exemplo, né? Porque ele vai falar, isso aí não sou eu, não é eu que estou aí. Porque o inimigo, ele é manipulador. E eu vou dizer uma coisa, o inimigo sabe que você tem o Espírito de Deus. Entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado, porque o povo de Deus hoje na terra está sendo muito iludido por causa das adivinhações. Irmão, não precisa de alguém adivinhar a sua vida. Não precisa de alguém ler a sua mão. A sua mão já foi lida desde quando você nasceu. Então nós precisamos entender uma coisa. Nós nascemos para ser vencedor e a palavra de Deus nos garante isso. Mas nós temos que entender que o inimigo, ele é astuto. A palavra astuto quer dizer que ele é terrível. Ele sabe aonde tocar. E a missão dele aqui na terra é enganar. E ele engana muitos e tem enganado muitos. Ele é capaz de iludir alguém e essa pessoa iludida arrasta multidões de pessoas, como tinha esse mágico lá na cidade de Samaria. E eu quero informar os senhores que o que aconteceu lá em Samaria há muitos mil anos atrás é o que está acontecendo hoje. As pessoas vêm na igreja e não recebem o milagre, então ele acha melhor procurar um mágico. Ele acha melhor procurar, quem sabe, alguém que faz um milagre mais rápido. E eu quero informar os senhores que ele vai encontrar esse que faz o milagre mais rápido. Ele vai encontrar sim, porque está na Bíblia. Mas eu quero informar a você o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, ai daqueles que procuram essas tais pessoas. Porque a Bíblia diz que o inimigo, ele sabe atrair as pessoas. Ele rouba a nossa paz quando nós procuramos lugares que não agradam a Deus. Então entenda uma coisa, o Espírito de Deus, ele é o nosso GPS.
Ele toca no seu coração, Ele fala conosco através da palavra, e da mesma forma que Deus está falando aqui nesta noite, para nós termos muito cuidado, porque os nossos irmãos do passado, eles se iludiram com este mágico, milhares de pessoas procuravam, mas quando apareceu o discípulo verdadeiro, o que pregou a palavra de Deus, aí o Espírito de Deus começou a abrir a mente das pessoas. Aí eles viram que aquele mágico era mentiroso, eles viram que aquele mágico não era de Deus. Mas nisso, quem sabe já tinha feito uma extravagância muito grande. Quantas famílias foram destruídas através desse mágico? E a palavra do Senhor diz que quando Filipe aparece na cidade, ele começa a ensinar as pessoas. E o Espírito de Deus que estava na vida de Filipe, que é o mesmo que está aqui nessa noite, abriu a mente das pessoas. Alguém olhava para Filipe e dizia: mas esse rapaz é diferente daquele mágico. Eu entrei na sala do mágico, ele fez as suas magias, mas este homem está pregando uma palavra aí que eu nunca ouvi. E esta palavra aí ela é poderosa, porque aquele mágico não pregou, aquele mágico só adivinhou a minha vida. Eu quero informar os senhores que eu conheço muitos crentes que têm se dado mal e têm procurado as artes mágicas e têm se dado mal no meio do caminho. Eu quero informar os senhores que o Espírito de Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é Ele que nos guia e Ele vai falar ao nosso coração: olha, não ande atrás dessas coisas, porque eu sou o teu guia, eu sou o teu adivinhador, é eu que curo, é eu que transformo, é eu que faço coisas tremendas e maravilhosas, não é ele, ele é o inimigo, e o inimigo conhece toda a artimanha, sabe fazer tudo aquilo para poder tentar enganar o povo de Deus. Amém, irmãos? Então entenda uma coisa, quando for procurar alguém, procure alguém que pregue a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem poder. Ela pregada por si própria, igual está sendo ministrada aqui agora, não precisa nem de oração. Ela é capaz de mudar a vida do ser humano, ela é capaz de curar, transformar vidas. Quer fazer um teste? Levanta de manhã cedo, lê um versículo bíblico e repete ele algumas vezes. Memoriza um versículo bíblico para você ver. Que você vai ver, repita ele em voz alta, aquele versículo da Bíblia, que você vai ver o efeito daquela palavra que vai sair da tua boca quando você lê a palavra. Porque isso aqui não é um livro qualquer. A palavra de Deus, ela é a boca de Deus. Então ela tem poder. Ela lida por si própria. Não precisa de eu bater o pé aqui para expulsar um demônio. Não. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar. Porque foi através da palavra que Deus criou os céus. Olha que coisa linda. Foi através desta palavra. Então ela tem poder. Diga comigo, a palavra tem poder. Isso. As pessoas procuravam aquele mágico, mas era só para se enganar por alguns minutos. Mas quando eles saíram de lá, eles procuraram Filipe e disse: não, mas você é diferente, tem algo em você que é diferente daquele lá. Então a Bíblia diz que é uma diferença para quem serve a Deus, para quem não serve, né? Ninguém engana quem tem o Espírito Santo de Deus. Você pode até botar uma gravata de pastor, você pode até colocar um paletó de pastor, você pode até botar um vestido de missionária, mas quem tem o Espírito de Deus sabe se você é missionária ou se você é pastor. Ele vai falar, o Espírito de Deus que está dentro de nós, ele fala: não é eu que estou usando esse daí, não é eu que estou falando através disso aí. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, não, ele não fica enganado. Então faça uma coisa a partir de hoje, em nome de Jesus, um conselho: procura buscar a presença do Espírito Santo, procura buscar a presença de Deus na sua vida, para você não ser enganado. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Deus na terra, né? Estamos vivendo dias terríveis, e eu quero informar os senhores que o Espírito de Deus, ele está nos cobrando santidade. Ele está dizendo: olha, cuidado onde você passa, onde você anda, porque o teu inimigo está de olho em você, ele não dorme. E a Bíblia diz que ele nos persegue, ele arrodeia como um leão procurando a quem possa tragar. Mas se eu e você estiver firme com a palavra de Deus, o inimigo não vai poder tocar em nós, porque nós temos o poder da palavra. Amém? Diga assim: eu creio. Eu vou ler o último versículo para nós terminar. Olha só: mas como acreditasse em Filipe, diga comigo, Filipe. Esse aqui era um grande homem de Deus. Esse aqui foi o que Deus usou lá para desmascarar Satanás que estava na vida daquele mágico, né? Deus sempre quer usar nós para desmascarar alguém. Não pensa você que Deus te levantou aqui por acaso. Deus te colocou nessa cidade para um desafio. Tem algo que Deus quer fazer através de você. Não pensa você que Deus te trouxe aqui em Ponta Porã para você ficar, quem sabe, do jeito que está. Pastor, como que você acha que eu estou? Olha, eu não sei, mas o Espírito de Deus, ele fala. Para alguma coisa Deus te trouxe aqui nessa cidade. Ah, pastor, mas eu não sei cantar, não sei pregar, eu não sei fazer nada. Alguma coisa você sabe fazer.
porque senão Deus não ia fazer o seu pai e sua mãe se encontrar para você nascer. Alguma coisa você sabe fazer, então procura dar um jeito de fazer aquilo que Deus colocou para você fazer. Pastor, eu não sei, o Espírito de Deus ele vai falar contigo, ele toca em você, e você sabe o que você tem que fazer, porque o Espírito de Deus não é espírito de confusão, ele fala conosco. Diga assim: o Espírito de Deus fala. Sim, olha só, no versículo de número 12 diz assim: como acreditaste em Filipe, que pregava acerca do reino de Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo, e batizava tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. Simão era o mágico. O Simão, ele ficou tão atônico com Filipe que ele não conhecia Filipe. Mas quando Filipe começou a pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada, ela corta. E a Bíblia diz que aquele mágico ouviu a palavra do homem de Deus. E quando ele ouve, ele não resiste, ou seja, o inimigo que estava dentro dele, o inimigo de adivinhação que estava dentro do mágico, que é o mesmo inimigo que está dentro do macumbeiro, o mesmo inimigo que usa, quem sabe, aquela macumbeira para fazer macumba para ti, é o que estava na vida desse mágico. Aí Filipe começa a pregar a palavra de Deus, e a palavra que eu estou pregando aqui é a mesma que Filipe pregou. Entrou dentro do coração daquele mágico, e a Bíblia diz que o espírito de adivinhação saiu da vida daquele mágico. Então quer dizer, ele não era mais mágico, porque a palavra de Deus entrou lá dentro, e a Bíblia diz que ele se arrependeu, ele se converteu, e no versículo de número 13 vai dizer: e acreditou até o próprio Simão, que era o adivinhador. E depois, e sendo batizado, ou seja, ele se arrependeu, ele confessou, ele procurou Filipe, e Filipe fez o quê? E sendo batizado, Filipe batizou e ficou com Filipe, de contínuo, fazendo os sinais, ou seja, acompanhando os sinais, prodígios e maravilhas que Deus fazia através do homem de Deus, Filipe. Entenda uma coisa, aquele mágico, ele se converteu. Então, Deus quis mostrar naquela cidade quem era e quem não é. Entendeu? Ou melhor, quem era o verdadeiro. Jesus quis dizer quis mostrar naquele lugar. Como hoje Ele quer mostrar para muitas pessoas. Deus quer mostrar para a cidade que você é diferente. Deus quer mostrar para os teus inimigos que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, assim como Ele fez lá no passado. Então não se iluda, né? Não se iluda com qualquer pessoa. Outra coisa, não deixa ninguém orar por você a não ser o seu pastor. Se você não tem um pastor, procura alguém. Procura um pastor para te governar. Para cuidar de você. Pastor não cuida da vida pessoal, pastor cuida da alma, ou seja, ele vela, ele sabe quando a ovelha não está bem. Não deixa qualquer pessoa orar por você. É comum você estar no centro de Ponta Porã e alguém parar e dizer: posso orar por você? Não aceite. Você sabe por quê? Porque você não conhece a pessoa. Você não sabe quem ele é. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Diga assim: a ovelha conhece a voz do seu pastor. Isso significa que só o pastor pode curar, só o pastor pode dar um vermífico, só o pastor pode fazer um carinho na ovelha, só o pastor pode dar o remédio para a ovelha, só o pastor sabe, porque ele conhece a ovelha. Agora, se chega um pastor diferente, ele não sabe quem é a ovelha, e a ovelha conhece quem é o pastor e quem não é. Então, isso significa que nós não devemos receber a oração de qualquer pessoa. Pastor, você está desprezando? Não, está na Bíblia. Então entenda uma coisa, não aceite qualquer pessoa orar por ti, que alguém pode passar por feiticeiro, colocar a mão na tua cabeça e entrar uma maldição no meio da sua família e você ter problema. E o problema maior depois vai lá para o seu pastor, porque ele vai ter que cuidar de você depois. É ele que vai ter que tirar os carrapichos e a maldição que alguém, um mercenário, um mágico, igual está dentro da palavra aqui, colocou em você. Então não deixa qualquer pessoa orar por você, não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa. Vou fazer missão na casa do irmão, você procura saber primeiro quem é a pessoa, porque alguém pode chegar e deixar uma maldição e ir embora. Depois você vai ter que pagar um preço, você vai ter que jejuar por causa daquela maldição que ficou naquele lugar. Por isso que a Bíblia diz: quem não tem pastor é a ovelha desgarrada. E a ovelha desgarrada é uma ovelha que anda para lá e para cá. É muito fácil você conhecer a ovelha desgarrada. Você encontra com ela e pergunta para ela: onde você vai? Estou indo por aí, ovelha desgarrada. Essa ovelha desgarrada se torna uma presa fácil para o predador, porque a ovelha que anda para lá e para cá, ela come sal em qualquer coxo, e uma hora ela pode achar ou encontrar um sal envenenado.
e não dá tempo de achar ou de encontrar com o seu pastor para ele poder socorrer ela. E eu sei que os irmãos estão entendendo. Então entenda uma coisa, cuidado, não fica para lá e para cá. Procura alguém para estar do teu lado. Procure um pastor que cuide de você, porque é bíblico. E a Bíblia diz que Deus tem compromisso com a sua palavra e Ele usa os pastores para cuidar das ovelhas. É bíblico, está na palavra do Senhor. Então entenda uma coisa, eu já vou terminar. Não aceite qualquer pessoa colocar a mão na sua cabeça. E você pode até aceitar, mas procura saber quem é primeiro. Vê se ele prega realmente a palavra de Deus. Não é porque ele bateu o pé, não é porque ele pregou a palavra que Deus curou alguém lá não sei aonde e tal, e você ficou sabendo que você vai deixar orar por você. Tenha muito cuidado, porque ele pode atrair uma maldição sobre a tua vida, sobre o teu casamento, e talvez você até levar isso para o cemitério. Cuide, tenha muito cuidado, tá bom? Quantos entenderam? Diga amém. A minha missão é alertar as ovelhas de Deus. Eu sei que você é ovelha. A Bíblia diz que nós fomos comprados com um preço de sangue lá na cruz do Calvário. E Deus sempre colocou o pastor para cuidar do que é dele. Moisés foi levantado para cuidar de mais de 2 milhões de pessoas. Josué acompanhou o legado de Moisés. Sempre Deus colocou um líder para cuidar do povo. E outra coisa, Deus ele vai cobrar sempre do líder. Ei, como é que está minha ovelha? Como é que está ela? Vai procurar ela, vai atrás dela. Lembra das 99 ovelhas? Tinha 100 no aprisco e uma delas foi embora, só ficou 99. O pastor deixou as 99 e foi procurar aquela que tinha desaparecido. Pastor que é de Deus, ele não importa quem é ovelha, ele não faz acepção de ovelha, seja ela quem for, grande ou pequena, ele vai buscar ela onde estiver. Esse é o pastor verdadeiro. É muito fácil você saber se é homem de Deus ou se é mulher de Deus. Procura saber se ela deu um bom testemunho, se a palavra que sai da boca dela é verdadeira, ou se é a palavra de Deus. Procura acompanhar a pessoa, para ver se é de Deus ou não. A Bíblia diz, fazei prova de mim. Para mim saber se é ou não, eu tenho que fazer prova, irmão. Não acompanhe qualquer um e não vai na onda de qualquer um. Procura saber se ele prega a palavra para você estar com ele. Outra coisa, quem sabe vai ser a nossa última noite hoje, então deixa eu explicar logo para você entender. Não ande com qualquer pessoa, ande com pessoas que têm o mesmo nível espiritual teu. Pastor, então eu vou desprezar meu amigo que não é crente? Não é isso que eu estou querendo dizer nesta noite. Tenha cuidado com quem você anda, porque a má conduta de alguém coloca você também em má conduta. Cuide com esta pessoa. Tenha muito cuidado com quem você anda, porque de repente você já está pegando o hábito desta pessoa e esse hábito maligno está tirando você da presença de Deus. Quando você menos dá conta, você já está desviado. Aí o inimigo já entrou dentro de você, aí já não tem mais jeito, entendeu? Então tenha muito cuidado. Não faça nada sem a direção do Espírito Santo, para que Deus venha guardar você de todas as ciladas do inimigo, porque o inimigo é invisível, você não vê. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele fala, o inimigo está rondando a tua casa, cuidado, vai para a igreja, ouve a palavra, porque a palavra tem poder. Diga comigo, a palavra, mais forte, a palavra tem poder. Já foi ministrada a palavra nessa noite, amém? Diga assim, eu creio. Então se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Se você escutar a palavra de Deus e gravar ela na tábua do teu coração, o inimigo não vai ter poder sobre a tua vida. Entenda uma coisa, nunca esqueça disso, o inimigo ele é manipulador, ele é imitador, ele imita Deus, entendeu? Ele fala línguas angelicais porque ele conhece todas as línguas angelicais que se falam lá em cima e ele fala na terra. E ele tem enganado muitas pessoas, então tenha cuidado. Nem todos que você acha que é. Então procura saber se é ou não. Agora entenda uma coisa, o Espírito de Deus, eu já disse, vou repetir, ele não vai deixar você enganado. Então não fica andando em qualquer lugar, entendeu? E procura ser orientado pelo seu líder espiritual, que é ele que jejuma e busca pela sua vida, né? Porque Deus, ele conhece cada um de nós. E para isso que tem pastor desde o Antigo Testamento. E cuide bem da sua vida espiritual, porque o inimigo, ele não dorme. Diga comigo, o inimigo, ele não dorme. Você precisa deitar à noite para descansar, mas a Bíblia diz que ele é espírito e ele não dorme. E eu posso te mostrar na Bíblia que a hora que ele mais tenta nos perturbar é a hora que nós estamos dormindo, porque a hora que você está dormindo, você está descansando, né? Mas a Bíblia diz que para mim e para você, lá no Salmo 34, versículo 7, vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor acampa ao redor, ou melhor, ao lado daquele que o teme, livra e guarda.
Isso significa que a hora que eu e você está dormindo, Deus já designou um anjo para dormir ao teu lado. E é por isso que o inimigo não pode te tocar. Então, vale a pena ouvir a palavra de Deus, vale a pena estar na presença de Deus. Porque quem está na presença de Deus tem anjo para guardar. E quem não está, é difícil. Eu conheço pessoas que dormem e levantam e no outro dia está lá no terreiro, acorda no terreiro. Essas pessoas não têm anjo, porque o anjo não deixa o inimigo tocar. Conheço pessoas que são guiadas por Satanás, falam línguas satânicas e não têm paz. É muito fácil você conhecer alguém que não tem anjo de Deus que o guarda, porque só pode ter o anjo de Deus quem ouve a palavra de Deus. É a palavra de Deus que cura, amém, irmãos? Então a própria palavra de Deus é que determina o anjo para nos guardar. Está na palavra de Deus. Então nós precisamos aprender isso para nós poder lutar no campo de batalha espiritual. Isso aqui, irmão, é a estratégia de um grande soldado, que é Jesus Cristo através do Espírito Santo, nos ensinando nessa noite. Aprenda isso em nome de Jesus. Não caia em qualquer cilada, não vá em qualquer conversa. Tenha muito cuidado, porque o inimigo está de olho em você para roubar a bênção que Deus já determinou para a sua vida, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor bem forte. Coloque a mão no teu coração, curve a sua cabeça. Eu quero orar com você nessa noite. Ó Deus querido, a sua palavra foi ministrada nessa noite. Meu Deus, prepara este coração, grave esta palavra no coração deste homem, para que ele não venha vacilar na tua presença. Que esta ovelha venha triunfar, Senhor. Meu Deus, não deixa que ela venha ser enganada, porque ela está aqui nesta noite para ouvir a tua palavra, e a tua palavra tem poder para penetrar até na divisão da alma e do espírito. Penetram na vida deste homem e desta mulher. Eles não estão aqui nessa cidade por acaso. Tem coisas grandes para eles fazer, e vamos fazer no nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder. Quebranta corações nesta noite, ó Pai. Se entrou alguém triste nessa noite, a tua palavra já foi ministrada, e eu profetizo que esta palavra entra dentro deste coração agora, dentro desta alma agora, que ela saia daqui cheia da presença do Espírito de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor bem forte. Nós estamos na campanha das 7 voltas, vamos dar 7 voltas, baseado no que Deus falou com Josué, há mais de 3.000 anos atrás. Deus disse: Josué, prepara os homens de guerra e dá a volta em volta da muralha. No final das 7 voltas, que tu der 7 voltas, no final, tu grita e eu, Senhor Deus, vou jogar a muralha por terra. Nós estamos nessa campanha, começamos ela e não tem data e nem dia para terminar. O dia que Deus mandar nós acabar a campanha, nnós acabamos. E Deus ainda não mandou, então vamos continuar. Através dessa campanha, Deus tem curado, tem transformado vidas. Empresa falida, Deus fez funcionar novamente. Milhares de pessoas, independente do crédito religioso, Deus já curou. Aqui Deus já curou até macumbeiro, feiticeiro que entrou aqui, que disse que ia fechar essa porta, colocou macumba nessa porta e disse que ia fechar. A macumbeira foi tocada por Deus, que nas 7 voltas aqui, eu pedi um sinal para Deus. Eu estou falando aqui agora. E Deus visitou a macumbeira lá do outro lado da cidade. Lá no Copa Fronteira, a infeliz mora lá. Estou falando aqui e está gravando, e ela está me escutando lá. E eu quero dizer uma coisa para ti: não tem distância para Deus operar milagre. Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, para a glória do Senhor Deus. Aqui pessoas já vomitou bruxaria, magia negra, quimbanda, pajé, saravá, nesta campanha das 7 voltas. Nessa campanha das 7 voltas, Deus deu um ministério novo para crente aqui. Então esta campanha, ela é poderosa. Por quê? Porque ela saiu do coração de Deus. Tudo que sai, irmão, do coração de Deus, Deus opera milagre. Então aprenda isso em nome de Jesus. Aprenda a fazer algo quando Deus determina, quando Deus coloca para você fazer. Se você entrou naquela casa, não se sentiu bem, algo não está bem naquele lugar, você tem o poder da palavra. Ministra lá e diga: essa casa foi Deus que me deu. Demônio, quem tem que sair daqui é você, não é eu, né? Por falar nisso, desde as 4 horas da manhã que o inimigo está lutando, né? Eu não sei, alguma coisa está para acontecer ainda hoje. O inimigo está furioso, mas maior é o que está conosco. Diga assim: maior. Mais forte: maior é o que está conosco. Aprenda uma coisa: você é soldado e Deus te levantou para você vencer. Não abaixe a sua cabeça, independentemente do que você está passando. Pastor, a luta é muito grande. Uai, a luta é grande porque a vitória é grande também. Ou você acha que você vai receber essa vitória assim? Não vai. Tudo tem um preço a ser pago. Se essa luta está sendo grande, é porque tem coisa grande que está vindo aí. Deus jamais, entenda uma coisa, Deus jamais vai te explicar o tamanho da vitória. Porque com essa luta você está sem dormir à noite, e se ele te falar que ele preparou um negócio grande, aí que você não vai dormir mesmo. Então é melhor você ficar do jeito que está. Só aguarde com fé e acredite que o melhor está por vir. Diga assim: o melhor
está por vir. E é coisa grande, hein? Eu vejo pelos olhos da fé. Entendeu? Diga assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então continue lutando, não pare. Diga assim: não pare, porque maior será a minha vitória. Isso. Então se coloca na posição das 7 voltas. Vamos dar 7 voltas hoje aqui. Desafiar este problema, este mal, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Deus. Ah, pastor, já dei tantas voltas e não resolveu nada. É você que pensa. As voltas que você deu a semana passada, Deus não esqueceu daquelas voltas. Deus não esqueceu do propósito. Ele é fiel para com a sua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou ungir as tuas mãos agora. Deu a ordem, vamos conquistar. E a força dos homens não vai impedir. Ao nosso lado luta o grande Jeová. Ninguém no universo pode resistir. Por mais intransponíveis que pareçam ser, os muros da cidade vão ruir ao chão. A grande Jericó não vai prevalecer ao grito forte dessa santa geração. Uma volta nós temos um alvo a atingir. 2 voltas não vão usurpar nosso lugar. 3 voltas o que Deus fará hoje aqui. 4 voltas é tremendo, é espetacular. 5 voltas todas as promessas do Senhor. 6 voltas vamos tomar posse pela fé. 7 voltas na unção de Deus vamos gritar que Jericó não vai ficar de pé. É o fim de Jericó, sinta o terremoto que Deus mandou aqui. Veja as muralhas todas a cair, operando Deus, quem impedirá? É o fim de Jericó, a guerra foi vencida, o mar tombou ao chão, os muros derreteram do poder da unção. O céu está em festa, pois aconteceu. Israel na força do Senhor venceu. Israel venceu, venceu. Uma volta nós temos um alvo a atingir. 2 voltas não vão usurpar nosso lugar. 3 voltas o que Deus fará hoje aqui. 4 voltas é tremendo, é espetacular. 5 voltas todas as promessas do Senhor. 6 voltas vamos tomar posse pela fé. 7 voltas na unção de Deus vamos gritar que Jericó não vai ficar de pé. É o fim de Jericó, sinta o terremoto que Deus mandou aqui. Veja as muralhas todas a cair, operando Deus, quem impedirá? É o fim de Jericó, a guerra foi vencida, o mar tombou ao chão, os muros derreteram do poder da unção. O céu está em festa, pois aconteceu. Israel na força do Senhor venceu. Israel venceu, venceu, venceu. É o fim de Jericó. São soldados de Cristo. 1, 2, 3, já! Aleluia, Jesus. Curve a sua cabeça onde você está. Ó Deus querido, nós estamos aqui nesta noite para o grande desafio
E a tua palavra, ela tem poder, ó Pai. Se o Senhor não puder nos ajudar, ninguém mais pode. O Senhor é o único Deus. E a tua palavra diz que o Senhor é Espírito. E se o Senhor é Espírito, com certeza o Senhor está aqui nesta noite. E se o Senhor está aqui nesta noite, nós estamos aqui fazendo uma prova de fé para com o Senhor Deus. Toque em cada vida, Senhor Deus, que está diante deste santuário. Aleluia. Meu Deus, tira daquilo que não te agrada. Entra dentro deste coração agora. Desfaz todo o mal, toda peste, toda maldição, toda fraqueza espiritual, todo espírito que provoca desânimo, que saia deste coração. Pois esse coração pertence a Deus. Esta alma é propriedade do Senhor. Reanime esta alma nesta noite, porque a tua palavra tem poder e ela já foi pregada aqui nesta noite. Cura esta vida, Senhor. Levanta ele com poder e autoridade. O Senhor é o mesmo Deus que operou no passado e o Senhor está presente nesta noite. Então eu determino que este homem saia daqui hoje livre para te adorar, livre de todo mal, dessa angústia, dessa tristeza, esse espírito que provoca dúvida, que saia deste coração agora, que saia da vida deste homem, que saia da vida desta mulher. Toda inveja, toda maldição, toda perseguição, esse espírito que está provocando rebeldia no homem, neste homem, nesta mulher, em nome de Jesus, vai embora agora. Solta este coração agora, desapareça desta vida agora, volta para o lugar que você veio. Espírito contrário, negativo, sai desta vida. Este corpo é templo do Espírito Santo, e se ele é templo do Espírito Santo, aí você não pode ficar. Inimigo, vai embora, saia desta vida agora. Saia do que anda soprando nos ouvidos dele, colocando zumbido, não deixando ele dormir à noite. Vai embora da vida dele agora. Saia daquela casa, sai da empresa, sai do lugar que ele passa, do caminho que ele anda, daquele local de trabalho. Vai embora de lá, em nome de Jesus. Saia pelo poder da palavra de Deus. Nós determinamos a cura, o milagre. Esta vida liberta, esta vida veio aqui para buscar libertação, e o poder da palavra de Deus está aqui nesta noite. Que ela seja curada pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim: eu creio e eu recebo o poder da palavra, em nome de Jesus. Bora lá, 1, 2, 3, já! Foi desse jeito, irmãos, que nossos irmãos gritou lá no passado, e Deus jogou a muralha por terra. Eu sei que a luta é grande, mas maior é o que está conosco, e esta luta, ela não vai fazer você parar. Quem te levantou foi Deus, e foi Ele que pariu você no ventre da tua mãe, e tem coisas grandes para acontecer, para a glória do seu Deus. Eu vejo surpresas de Deus. Deus está preparando vasos, instrumentos, entendeu? E Deus prepara do jeito que Ele quer. Está entendendo? Nós somos soldados no campo de batalha, e o soldado, ele é instruído pelo seu instrutor. Nenhum soldado vai para a guerra sem receber instrução. O nosso instrutor chama-se Espírito de Deus. Tenha paciência, tenha calma, que o que é Deus está guardado, e é coisa grande, e já foi determinado, como diz a palavra do Senhor Deus, para cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Diga assim: eu acredito no poder da palavra de Deus. Então cante comigo assim, ó: porque posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
semana será a semana do sinal de Deus nas nossas vidas. Preste bem atenção no que Deus vai fazer daqui até domingo. Ninguém vem na casa de Deus por acaso, e o Espírito de Deus ele fala, então vigia muito, porque Deus tem coisas grandes. Vigia no seu trabalho, na sua casa, na cidade, porque o inimigo ele não tem raiva das pessoas que estão lá fora, porque lá já está na mão dele. Nós precisamos entender isso. Ele tem raiva de mim e de você. Então tenha muito cuidado, tem surpresa de Deus para nós todos, e é surpresa grande, e vai acontecer até domingo, não vai passar. Essa semana será a semana do reboliço de Deus nas nossas vidas. Preste bem atenção, vai ser coisa grande, aleluia, porque Deus ele está lapidando vasos, preparando, ele está nos preparando para colocar coisa grande na nossa mão, e ele não vai colocar algo grande assim do jeito que nós estamos, entendeu? Ele vai nos preparar primeiro, então tem surpresa até domingo. Vocês vão, só aguardem para vocês verem em nome de Jesus, amém, irmãos? Coloque a mão no teu coração, curve a sua cabeça, onde você está. Pai querido, prepara este homem para a grande surpresa que o Senhor tem para ele. Prepara esta mulher para a grande surpresa, esse jovem, esta jovem. Prepara este obreiro, aleluia, a tua casa. Eu tenho certeza que coisas grandes vão acontecer na terra. O melhor o Senhor escolheu para nós. Derrama a tua graça sobre a vida deles, eles têm unção para vencer. O Senhor ministrou nesta noite aqui algo novo, grande sobre a vida de cada um, que nós levamos para nossas casas. Que esta semana seja a semana do milagre e da providência do Espírito Santo sobre nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor bem forte. Depois de amanhã, quinta-feira, nós vamos estar aqui novamente. Se você quiser oração em particular, eu oro por você. Deus abençoe.